cangaço foi um movimento social que ocorreu no sertão do Nordeste brasileiro durante os séculos 19 e 20. Os cangaceiros eram grupos de homens e mulheres nômades que viviam em uma região marcada pela seca e pela fome. Essas pessoas eram chamadas de cangaceiros porque carregavam seus pertences de um lado para outro, assim como a canga de madeira colocada na cabeça dos bois que transportavam objetos. O cangaço era caracterizado por ações de banditismo, como roubos e saques, e desafiava o poder dos coronéis, grandes proprietários de terra na região. Lampião e Maria Bonita são os cangaceiros mais conhecidos, mas houve outros ao longo da história. Os cangaceiros viviam em bandos e percorriam o sertão praticando atos violentos, utilizando facas, punhais e espingardas. Eles pilhavam cidades e fazendas, sequestravam fazendeiros e muitas vezes cometiam assassinatos. Lampião e Maria Bonita lideraram um dos bandos mais famosos, lutando contra a miséria que assolava o Nordeste e confrontando os privilégios dos coronéis. Lampião foi morto em 1938, quando seu bando foi surpreendido por tropas oficiais. Ele levou 3 tiros e seu corpo foi decapitado e exposto publicamente como exemplo de punição. Há diferentes teorias sobre sua morte, incluindo a possibilidade de envenenamento, mas a hipótese mais aceita é de que ele tenha sido morto pelas tropas. O cangaço deixou um legado no imaginário da cultura nordestina, especialmente na literatura de cordel, e serviu para questionar os privilégios dos coronéis na região. Além disso, o movimento gerou repercussões políticas, levando o governo brasileiro a adotar medidas para enfrentar e reprimir o cangaço, temendo seu ressurgimento. O cangaço teve origem nas últimas décadas do século XIX e na primeira metade do século XX. As secas prolongadas no Nordeste brasileiro, principalmente as ocorridas em 1877 e 1915, causaram grande sofrimento, levando muitas pessoas a morrer, migrar ou passar por extrema necessidade. Ao mesmo tempo, a região era dominada pelo coronelismo, um sistema político baseado no poder dos coronéis, grandes latifundiários que exerciam controle sobre a população local. Na primeira metade do século XX, especialmente nas décadas de 1920 e 1930, surgiram várias reações contra esse sistema, e o cangaço foi uma delas. Liderados por figuras icônicas, como Lampião e Maria Bonita, os bandos de cangaceiros atuavam em áreas específicas, enfrentando tanto as tropas de jagunços dos fazendeiros como as tropas oficiais. As características do cangaço eram marcadas pela violência e pelo nomadismo. Os cangaceiros realizavam ações violentas, como roubos e saques, e viviam em grupos itinerantes, percorrendo o sertão e a caatinga. Eles vestiam roupas de couro curtido para se protegerem da vegetação espinhosa da região e estavam sempre armados com rifles, facas e punhais. O cangaço tinha como alvo os grandes poderes dos coronéis, questionando sua dominação e desafiando sua autoridade. As ações dos cangaceiros também buscavam enfrentar a miséria e opressão que assolavam a população pobre do sertão, em contraposição aos privilégios dos latifundiários. Lampião e Maria Bonita foram figuras emblemáticas do cangaço. Lampião, cujo nome verdadeiro era Virgulino Ferreira da Silva, nasceu em 1898 na Serra Talhada, Pernambuco. Maria Bonita, cujo nome real era Maria Gomes de Oliveira, nasceu em 1910 em Paulo Afonso, Bahia. Maria Bonita se uniu ao Lampião aos 19 anos, abandonando um casamento arranjado. O fim do cangaço ocorreu em 1938, com a morte de Lampião e vários membros do seu bando. Eles foram surpreendidos pelas tropas volantes em uma fazenda em Poço Redondo, Sergipe. Lampião levou 3 tiros e morreu no local. Seu corpo foi decapitado e exposto publicamente como um troféu. As consequências do cangaço foram diversas. Uma delas foi o questionamento da concentração de terras e poder dos coronéis, gerando debates e movimentos sociais em busca de justiça e igualdade. Além disso, o enfrentamento entre os cangaceiros e as forças do governo resultou em medidas repressivas por parte do Estado, com o objetivo de evitar a retomada do movimento. O cangaço deixou um legado duradouro na cultura nordestina, sendo retratado na literatura de cordel, no cinema e em outras manifestações artísticas. A figura de Lampião tornou-se um ícone de resistência e luta contra as desigualdades sociais, permanecendo até os dias atuais como um símbolo de resistência do povo nordestino. Apesar das controvérsias e da violência associada ao cangaço,
é importante ressaltar que o movimento também foi resultado de um contexto histórico de extrema desigualdade social, pobreza e opressão no Nordeste brasileiro. Os cangaceiros eram, em sua maioria, pessoas marginalizadas, muitas vezes vítimas da seca e da falta de oportunidades, que encontravam no cangaço uma forma de sobrevivência e uma maneira de desafiar a ordem estabelecida. Ao longo do tempo, a imagem dos cangaceiros foi romantizada e mitificada, ganhando espaço na cultura popular. Suas histórias e feitos foram retratados em diversos filmes, livros e músicas, ajudando a perpetuar o legado do cangaço na memória coletiva do Nordeste. No entanto, é importante destacar que o cangaço também teve seu lado obscuro, com a prática de violência, saques e mortes. Muitos cangaceiros eram temidos e considerados fora da lei, e suas ações causavam medo e insegurança nas regiões por onde passavam. Atualmente, o cangaço é estudado e analisado como um importante fenômeno social e cultural do Brasil. Pesquisadores, historiadores e antropólogos investigam suas origens, seu significado dentro do contexto social e político da época, assim como suas consequências e impactos na formação da identidade nordestina. Em suma, o cangaço foi um movimento social marcado pela violência e pelo banditismo, protagonizado por cangaceiros nômades que desafiavam os poderosos coronéis e questionavam as desigualdades sociais do Nordeste brasileiro. Embora controverso, o cangaço deixou um legado cultural e histórico significativo, sendo uma parte importante da identidade nordestina e um símbolo de resistência contra a opressão.